Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Lucas Padilha, sou médico de família e comunidade pela USP de Ribeirão Preto. Se você quiser conversar mais sobre apostas que a gente tem para as provas, sobre a residência de medicina de família, sobre Ribeirão Preto, se quiser ver bons memes, qualquer coisa do tipo assim, pode me seguir lá no padilha.meden. Hoje a minha responsabilidade é conversar com vocês sobre como a prova de preventiva aparece na Unesp. Unesp que a gente fala com bastante propriedade aí, temos mais de 100 aprovações na Unesp, 40% dos aprovados no último processo seletivo foram alunos aqui da Meden, e é com esse gabarito aí, com essa referência que eu chego para conversar com vocês sobre a preventiva na prova da Unesp. Então, acho que é nada mais justo do que a gente começar entendendo como que é o modelo de prova da Unesp de uma maneira geral em relação à preventiva, tá bom, pessoal? A gente tem enunciados curtos e bem objetivos. Apesar disso, pessoal, parece que é uma prova muito mais seca, mais direta ali, né? Como a gente pensa às vezes, a prova do Círio é assim, a prova do Einstein é assim também às vezes, né? Um enunciado bem curto, bem direto. Mas, apesar disso, a gente tem questões de raciocínio aqui. E questões que têm muito a ver com o que está acontecendo no mundo no momento. Mas, claro, quando a gente tem esses comandos um pouco mais diretos, não dá para fugir muito de um padrão de memorização, muitas vezes. Principalmente quando a gente está falando de fórmulas, quando a gente está falando de algumas leis específicas e coisas que tem no Código de Ética Médica. Baseado nisso aqui, você já começa a pensar, pô, essa prova tem mais o meu jeitão, não tem o meu jeitão. Mas no global, pessoal, em relação ao nível de dificuldade, a maior parte dessas questões são fáceis, tá bom? E aí eu tô falando isso com muita tranquilidade, né? Não, para você que é professor, para você que depois da prova pega ela para corrigir, que às vezes já tá com gabarito e tal. Tô falando em comparação com as outras provas, pessoal. A Unesp não é que ela é completamente fácil aqui, mas ela não faz questão de dificultar a vida do candidato. E isso é muito bom. Isso é uma banca que respeita e privilegia também a pessoa que também está bem preparada. Perfeito? Em relação às imagens ali, quando a gente pensa na prova de preventiva da Unesp, são poucas as imagens. Quando elas aparecem, na maior parte das vezes, a gente está falando aqui de gráficos de indicadores de mortalidade, por exemplo, e tabelas de dados com as quais ali, com esses dados, com os quais a gente vai fazer alguma conta ou qualquer coisa desse tipo. Beleza? A prova da Unesp é uma prova que vale a pena vocês assistirem aqui de fato, né, as dicas e apostas, os eventos que a gente faz, né, antes de prova também ali, mas os nossos alunos do intensivo também receberam muito direcionamento e isso é muito bom porque a prova da Unesp de fato tem um padrão de cobrança das questões. E aí a gente entende que é muito provável que algumas das coisas que a gente vai conversar aqui vão aparecer na sua prova, as coisas que a gente conversou também no intensivo, nos eventos pré-prova que a gente fez ali para os alunos também. E hoje, o nosso cardápio é o seguinte, a gente vai conversar sobre um assunto que aparece muito ali na prova da Unesp, que é classificação, delineamento dos estudos epidemiológicos, mas eu vou trazer para vocês aqui uma atualização em relação ao boletim epidemiológico da dengue de 2024, falei isso na aula de atualidades e atualizações para os nossos alunos também, mas vou trazer um refresh aqui para vocês, e Política Nacional de Humanização. Aqui uma coisa um pouco mais específica que a Unesp já cobrou e que pode ser ruim você chegar nessa prova sem nunca ter ouvido falar sobre isso. Perfeito? Vamos nessa ordem, vamos começar então pelos estudos epidemiológicos, pela classificação. E aí, pessoal, a gente tem algumas formas de fazer essa classificação. Cada pessoa tem um racional aqui, e o que eu quero emprestar para vocês hoje é um mecanismo de raciocínio mesmo, qual é a melhor maneira de raciocinar na hora de classificar um estudo epidemiológico. Se você tiver outra e ela funciona muito bem, se não está errando questão em relação a isso, perfeito, tá bom? Quero destacar uma coisa assim, existem dois tipos de estudos epidemiológicos, né? Existem vários, mas dois grandes tipos ali, né? Os estudos descritivos e os estudos analíticos. Os estudos descritivos são estudos que descrevem uma situação sem realizar comparação entre grupos. Quando eu faço comparação entre grupos, eu estou falando de estudos analíticos. Nos estudos descritivos, a gente tem o relato de caso e a série de casos. Mas nos estudos analíticos, a gente tem um pouquinho mais de estudos e por isso vale a pena a gente perguntar para o estudo, olhar no enunciado algumas informações para, de fato, conseguir delinear, conseguir classificar esse estudo da melhor forma possível. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: esse estudo é um estudo observacional ou ele é um estudo intervencionista?
Ou seja, eu estou observando alguma coisa que está acontecendo ou eu estou fazendo alguma coisa acontecer para depois observar? E só de responder essa primeira pergunta, a gente já separa todos esses estudos aqui em dois grupos. Nesse primeiro grupo, a gente tem os estudos observacionais e no segundo grupo, esse grupo aqui que está marcado de vermelho, se alguém não consegue identificar a cor vermelho na visão, são esses dois últimos estudos aqui, o ensaio comunitário e o ensaio clínico. Para essa situação aqui, a gente está falando de estudos intervencionistas, estudos de intervenção. Perfeito? Mas aí a gente ainda não conseguiu separar todos os estudos, né? Então a gente tem uma separação aqui que deixa 5 estudos em um grupo, 2 estudos em outro. Como que eu faço então, Padilha, para classificar esse estudo, para conseguir de fato ter essa informação? Pessoal, a segunda pergunta que você vai fazer é: esse estudo tem como unidade de análise, como eu estou falando de um estudo que é analítico e compara, ele está comparando indivíduo a indivíduo ou ele está comparando grupo com grupo? E aí eu vou ter duas possibilidades. Ou essa análise vai ser individual ou essa análise vai ser agregada. Quando eu tenho individual, essa comparação indivíduo por indivíduo, eu tenho o estudo ou de prevalência, ou de coorte, ou de caso controle, ou ensaio clínico. Mas estudos onde eu faço comparação de populações ou de grupos ali, são os estudos ecológico, a série temporal e o ensaio comunitário. E aqui a coisa já vai começando a dar uma clareada pra gente. Vejam, por exemplo, o ensaio comunitário e o ensaio clínico eu já sei diferenciar. Se for um estudo de intervenção, eu sei que vai ser um dos dois aqui. Só que se um faz comparação de população, eu sei que ele é ensaio comunitário, e se o outro está fazendo comparação de indivíduo com indivíduo, eu sei que eu estou falando de um ensaio clínico, uma intervenção a nível individual com comparação a nível individual. Esse problema aqui a gente já resolveu. Só que a gente tem dois problemas ainda para resolver. O problema de separar o estudo ecológico da série temporal e o problema de separar os estudos transversal, coorte e caso controle. E com isso, a gente já começa a entender qual é a terceira pergunta que a gente tem que fazer. E a terceira pergunta é justamente essa. O olhar que o pesquisador teve ali para aquelas pessoas que estavam participando do estudo foi um olhar transversal ou um olhar longitudinal? E aí, pessoal, quero que vocês entendam transversal e longitudinal com essa analogia aqui de um olhar transversal ser uma foto da situação naquele momento. A foto, você vê tudo no mesmo momento ali. No caso dos estudos, você vê exposição e desfecho no mesmo momento ali. Os dados sobre a exposição e o desfecho estão no mesmo momento. É o que eu estou chamando aqui para vocês de foto da situação. Seja fazendo uma entrevista para ver se a pessoa fuma e se ela tem câncer de pulmão ao mesmo momento, fazendo um inquérito sorológico, que foi muito comum quando a gente estava fazendo o enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil. Então eu tenho a exposição, eu tenho o desfecho e eu faço um corte no tempo ali, um corte transversal, e eu vou analisar naquele momento as pessoas que tinham a exposição e que tinham o desfecho para tentar achar algum tipo de associação. Diferente de quando eu tenho um olhar longitudinal. Quando eu tenho um olhar longitudinal, eu estou olhando exposição e desfecho em momentos diferentes. E tem mais de uma forma de eu fazer isso. Por isso eu tenho vários estudos ali que a gente ainda não tinha conseguido separar qual que cada um deles era. Como tem essas diferentes formas, vale a pena a gente colocar em relação ao tempo esse nosso ponto de vista. Porque quando a exposição está no presente e o desfecho está no futuro, eu estou fazendo isso, se eu começo daqui e vou para cá, eu estou fazendo isso de uma forma prospectiva em relação ao tempo. Quando a exposição ocorreu no passado e o desfecho está sendo avaliado no presente, eu também estou fazendo isso de uma forma prospectiva em relação ao tempo. Eu estou partindo da causa para a consequência, da exposição para o desfecho. Agora eu posso começar o meu estudo do desfecho e analisar depois quem tinha a exposição no passado. Nesse caso eu não posso começar o meu estudo do futuro, mas eu posso começar o meu estudo, por exemplo, do desfecho que começou aqui no presente, quem tem ou quem não tem o desfecho, e analiso daqui para trás quem tinha exposição no passado. E isso faz com que esse estudo em relação ao tempo seja longitudinal também, mas um longitudinal retrospectivo em relação ao tempo. E é exatamente isso que faz com que a gente consiga
terminar a nossa classificação dos estudos epidemiológicos. Porque aqui a gente tinha algumas dúvidas ainda. Mas o que separa, por exemplo, o estudo ecológico da série temporal? O estudo ecológico, pessoal, é um estudo transversal. Por quê? Eu analiso num mesmo momento, e geralmente eu utilizo sistemas de informação para obter esses dados, eu analiso num mesmo momento ali a exposição e o desfecho. Diferente da série temporal, que é um estudo longitudinal. Com isso, agora eu já consigo separar esses dois estudos. É como se eu fizesse vários estudos ecológicos ao longo do tempo. Eu faço um hoje, faço um no futuro, faço outro mais no futuro ainda e vou comparando ao longo do tempo como aquelas populações se comportaram. Perfeito? O estudo de prevalência, que também é um estudo transversal, ele é, obviamente, um estudo transversal, né? Ele já traz no seu nome aí essa característica. Então eu fico com a dúvida de separar aqui esses dois estudos, o coorte e o caso controle, eles são longitudinais. Só que eles são longitudinais de que forma? O estudo de coorte, pessoal, ele sempre começa com a pessoa tendo a presença ou ausência da exposição e indo na direção de procurar a incidência ou não do desfecho naquela população. Por isso, o estudo de coorte em relação ao tempo, ele sempre é prospectivo, mesmo que a coleta de dados dele seja de forma retrospectiva, mas em relação ao tempo, ele sempre vai ser prospectivo. Seleciona os seus participantes pela presença ou ausência da exposição e analisa dali para frente quantos desenvolvem ou não o desfecho. Diferente do caso controle. O caso controle começa o estudo selecionando seus participantes por quem tem ou não tem o desfecho e analisa dali para trás quem tem ou não tem ali a exposição no passado. Perfeito? Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença, eles querem analisar no passado quem fumou e quem não fumou. Então, eu estou fazendo uma análise em relação ao tempo de forma retrospectiva, e esse é o estudo de caso-controle. O ensaio comunitário e o ensaio clínico a gente já tinha conseguido diferenciar. Perfeito? Eu quero fazer uma observação em relação ao ensaio clínico. O ensaio clínico ele tem algumas fases que às vezes aparecem em prova, tá bom? Já apareceu, inclusive, em 2023, na prova da própria Unesp, eu vou trazer a questão aqui para vocês. Mas olha, a gente tem diferentes fases aqui nesse momento. Na fase 1, pessoal, do ensaio clínico, a gente costuma fazer com voluntários jovens, com voluntários saudáveis ali, que não têm comorbidades, porque a gente está testando um medicamento, uma vacina, que a gente ainda não tem muita confiança em seu resultado. A gente está querendo justamente ver a segurança, a tolerabilidade da administração daquela intervenção que está sendo feita ali. Perfeito? Tenho bons resultados ali, posso começar a testar na população-alvo. Se for uma medicação, por exemplo, para hipertensão, eu coloco agora pacientes hipertensos aqui para receberem essa medicação e eu começo a verificar a farmacocinética aqui e a eficácia da medicação que eu estou avaliando ali no meu estudo. Na fase 3 eu já posso fazer isso de forma multicêntrica, com estudos randomizados ali em diferentes lugares, mas é de fato na fase 4 aqui que a gente às vezes se confunde, que a fase 4 é chamada de farmacovigilância, que é quando esse medicamento vai ali para a população. Até a fase 3 a gente obteve várias informações de efeitos colaterais, por exemplo, que vão compor a bula do medicamento. Só que se tinha algum efeito muito raro de aparecer, que apareceria 1 em 10 milhões, agora tem a possibilidade de 10 milhões de pessoas estarem usando. Por quê? Porque esse medicamento está sendo comercializado. Então, nessa situação aqui, pessoal, a gente tem a fase de farmacovigilância, na fase 4. E aqui a gente avalia a tolerabilidade, a gente avalia a segurança, a gente avalia a eficácia, e é onde aparecem eventos adversos que são muito raros, costumam aparecer nessa situação aqui. E por isso, esses eventos adversos, por exemplo, com vacina, são fruto de notificação compulsória, para que a gente de fato saiba o que está acontecendo com a comercialização daquele produto ali. Olha só como caiu, eu disse para vocês que tinham colocado na questão de 2023 da prova da Unesp. Um ensaio clínico de fase 4. Qual é o objetivo que nós estamos aqui, como a gente acabou de conversar, né? Estabelecer segurança, tolerabilidade farmacocinética do produto? Não, a gente já fez isso em etapas anteriores também, né? Se a gente tivesse percebido, por exemplo, que não tem segurança, ele nem chegaria na fase 4. Eu nem colocaria para a minha população. Na letra B tem detectar novas reações adversas e confirmar a frequência das já conhecidas. Pessoal, é exatamente isso, né? Como eu disse para vocês, se tem alguma coisa que era muito rara de aparecer, ela vai aparecer agora aqui pra gente. Perfeito? Para além
desse tema aqui da classificação dos estudos epidemiológicos, como eu disse para vocês, o segundo tema no nosso cardápio ali era uma atualização em relação ao boletim epidemiológico da dengue, pessoal. Então, esse é um assunto muito importante para as provas desse ano, também é importante quando a gente pensa na prova da Unesp, beleza? E aí, eu trago aqui para vocês o boletim epidemiológico das arboviroses de uma maneira geral. Então, quais eram os dados que a gente tinha até a até 2024 aqui, ó. Aqui a gente tinha esses dados até mais ou menos metade do ano, quando o boletim epidemiológico foi liberado, tá bom? Foi liberado em 1º de julho de 2024, mas os dados estavam mais ou menos ali até o final da semana epidemiológica 26. Então a gente tinha a primeira metade, né? Considerando que o ano tem 52 semanas epidemiológicas. Então, a gente teve um número de casos aqui, ó, essa barra que nós estamos vendo aqui, de casos de dengue, mas com dengue, dengue1 e dengue2 que a gente estava tendo aqui. E esse númerozinho aqui, que a gente está vendo de amarelo, esse gráfico de amarelo, são os óbitos que ocorreram por conta da doença. De verdinho tá a Zika, só que aqui, por exemplo, está muito pequenininho. Eu trouxe esse gráfico aqui tirado do boletim epidemiológico mesmo, vou até colocar a referência na próxima imagem aqui para vocês, justamente para que vocês tenham noção do tanto que a gente teve de caso a mais em relação a 2023, a 2022, em relação a 2021. Aí você fala, Padilha, estava subnotificado por causa da pandemia. Sim, mas olha, mesmo antes da pandemia aqui, a gente nunca teve tantos casos como a gente teve nesse ano, tá bom? E o boletim epidemiológico, quando a gente analisa o ano de 2024 específico aqui, pessoal, aqui são as semanas epidemiológicas, como eu tinha falado com vocês, ó. Então aqui da primeira semana até mais ou menos a 26ª, 27ª semana aqui, essa zona cinza aqui, de acordo com o diagrama de controle que a gente faz, né, pega a incidência média, 2 desvios padrões para cima, 2 desvios para baixo, é exatamente a zona endêmica. Então, o número de casos esperados sem ser pandemia ficaria nessa areazinha que está rachurada aqui. E olha, de azul, o coeficiente de incidência do número de casos que realmente aconteceram em 2024. Muito acima do que se esperava, e já se esperava que esse número fosse ser muito maior. E com algumas características, né? Também por causa do padrão da notificação ali, por causa da organização dos sistemas de saúde, a gente consegue ver que a média do Brasil, essa linha verde aqui, para quem não consegue distinguir o verde, é exatamente essa linha que eu estou passando por cima aqui, é a média que a gente tem aqui do coeficiente de incidência do Brasil ao longo dessas 26 semanas. Quais são as regiões que estão com coeficiente de incidência acima do que a gente tem no Brasil? Então, quem puxou essa média para cima, né? Esse aqui que está de cinza, que é o Sudeste, esse aqui que está de amarelinho, que é exatamente o Sul, e mais ou menos parecido aqui com a média do coeficiente de incidência do Brasil, o que está de azul aqui, que é o Centro-Oeste. Então a gente teve notificação menor no Norte e no Nordeste, e aí a gente também vai levar em consideração, né, a característica do ciclo do mosquito e tudo mais, mas também a organização desses serviços de saúde, beleza? Mas são os dados que a gente tem, e com esses dados é a análise que a gente faz, e é como isso pode aparecer na sua prova. A Unesp também já cobrou isso em relação a outras doenças, já mostro para vocês. Agora, ainda sobre a dengue, pessoal, quero, pensando em informações que podem ter ali nas alternativas e que pode deixar você em dúvida se é verdadeiro ou se não é, eu já trouxe essas informações aqui, caso elas apareçam na sua prova. A epidemia de dengue registrada em 2024 não tem precedentes na história da doença no Brasil. Perfeito? Eu falei para vocês que já se esperava um número maior de casos, e se esperava justamente por causa disso. A Organização Mundial da Saúde já tinha previsto esse aumento por causa dos impactos climáticos do El Niño mesmo. Então, tinha essa perspectiva de aumento do número de casos, só que quando se imaginava, né, qual é o pior cenário possível para o ano de 2024 em relação ao número de casos no Brasil, esse número de pior cenário possível foi superado, pessoal, em abril. Então, a gente com 33% do ano ali decorrido já tinha atingido os 100%, já tinha superado os 100% do número de casos esperados. E aí, claro, né, se mais pessoas tiveram a doença, mais pessoas morreram pela doença também. Então, além do número de casos estar maior, o número de óbitos também foi maior. Só que presta atenção, isso não mudou a letalidade da dengue.
Quando a gente fala de letalidade, a gente está falando de dividir o número de pessoas que morreram por dengue pelo total de pessoas que tiveram dengue. Então, quando a gente faz essa divisão, a proporção continuou muito parecida com o que já se tinha. Perfeito? Não houve mudança na letalidade. Esse impacto aqui é porque a gente teve mais transmissão, né? Mais pessoas tiveram dengue, então mais pessoas também morreram de dengue, mas isso porque mais pessoas tiveram. A proporção numerador-denominador continua a mesma aí nessa conta. Perfeito? Nossa, Padilha, a Unesp jamais cobraria isso. Ela cobrou em 2021 o próprio boletim epidemiológico da Covid-19. Olha o enunciado. Assinale a alternativa que representa graficamente a evolução de óbitos diários por Covid-19 ocorridos no Brasil de fevereiro a novembro de 2020. As barras representam o número de óbitos diários. E aí, se você nunca tinha visto ali aquilo, você tinha que pelo menos ter noção em relação àquilo de primeira onda, segunda onda, quando começou, quando terminou ali aquele pico maior. Ele te dava a opção da letra A, e aqui a gente tem a letra B, desculpa, coloquei letra A de novo, né? Letra A, letra B, letra C e letra D. E de fato, pessoal, o que a gente tinha ali na letra A, deixa eu até voltar aqui para vocês, é uma imagem tirada do boletim epidemiológico da Covid-19 daquele ano. Então, de fato, conhecer essas informações é muito importante, por isso eu trouxe essas imagens aqui para vocês criarem familiaridade com elas aqui, né? E aqui o que a gente precisava de entender, né? Quando a gente está pensando em 2020, é que no final do ano a gente teve novamente aqui um aumento desse número. Então, ó, voltou em abril, foi subindo, 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 no meio do ano a gente teve essa onda, pessoal, sustentada. Só veio diminuir ali, mais ou menos em outubro, ali no final do ano começou a ter uma diminuição. Então, para quem estava atendendo no dia a dia e conseguia conciliar, né, esse raciocínio que a pessoa tinha da prática diária com o que estava vendo aqui com a interpretação do gráfico, perfeito. Mas para quem já tinha visto ali os indicadores, sem dúvida isso ficava muito mais fácil ali, os boletins epidemiológicos, né, para a pessoa já saber do que se tratava. Perfeito? Fechado esse assunto, a gente começa o último assunto aqui do nosso papo de hoje, que é a Política Nacional de Humanização. Então vamos começar do começo, né? O que é essa humanização aqui que mereceu uma política nacional para ela? Pessoal, a ideia é tornar algo humano, ou se já é humano, tornar ainda mais humano. Então a gente está falando sobre coisas aqui, é claro que o médico de família e comunidade ia falar sobre isso, né? Empatia, solidariedade, sentimentos de uma maneira geral. Mas isso, pessoal, é em relação à humanização. Aqui a gente está falando de tornar isso uma coisa institucional. A Política Nacional de Humanização é aplicar isso aqui que é subjetivo muitas vezes, né, de forma institucional na assistência e na gestão. Como isso? A ideia é melhorar a experiência para o usuário, mas para isso eu preciso valorizar o usuário, os trabalhadores e trabalhadoras, os gestores e gestoras que estão nesse processo aí na esteira da produção de saúde. Isso traz para essas pessoas uma maior autonomia e amplia também a capacidade de transformação do serviço. Essa humanização tem também como consequência a criação de vínculos, não só profissional com o usuário ali, mas entre os próprios profissionais também, o que traz essa responsabilidade compartilhada e uma participação coletiva. Beleza? Então você já sabe o que é humanização, o que é a Política Nacional de Humanização, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Humaniza SUS, que é a evolução histórica desse processo aqui. Foi um marco muito importante mesmo, porque estimulava essa comunicação entre os gestores, os trabalhadores e os usuários. Então isso passa a ser um processo coletivo para as lutas que a melhoria desse sistema de saúde ela exigia naquele momento. Então a gente tem aqui, ó, relações de poder, de trabalho, de afeto e o contexto, né, de entender a Política Nacional de Humanização é essa. Mas sua pergunta é, Padilha, o que eu realmente preciso saber disso, pensando em fazer prova onde isso aparece? Aí, pessoal, você vai precisar entender o que são os princípios e as diretrizes que a gente tem ali, mas como eles aparecem em prova. E por isso eu já trouxe de forma esquematizada aqui para você. Beleza? Esses aqui são os princípios da Política Nacional de Humanização. Como princípio, eu tenho a transversalidade, a indissociabilidade entre gestão e atenção e o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia.
Coloquei o conceito aqui para você saber o conceito de cada um deles. Sei que você vai tirar print dessa tela aqui, então já vou até fazer pose de print aqui para você. Mas principalmente, pessoal, na prática, o que se reflete? Porque não é raro isso aparecer com uma situação-problema e aí te pergunta, essa situação-problema tem relação com qual princípio, com qual diretriz da Política Nacional de Humanização? Beleza? Então, pra gente aqui, ó, na prática, o que é transversalidade? Diminuir as relações de poder hierarquizadas e todos os membros da equipe são de igual importância. Perfeito. Indissociabilidade entre gestão e atenção. Na prática, como isso pode aparecer na sua prova? Os trabalhadores estão presentes nas reuniões de gestão das organizações de saúde. Os usuários se responsabilizam pelo seu cuidado. Perfeito. E como que pode aparecer, Padilha, o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia? Os profissionais e usuários não devem apenas cumprir ordens, mas devem ser partes ativas desse processo, né? Então não é só faça isso porque sim, né? Por que essa é a melhor maneira da gente oferecer saúde para o nosso usuário aqui na nossa unidade de saúde, por exemplo? Beleza? Deixa eu resumir isso aqui para vocês então. Os princípios da Política Nacional de Humanização têm a ideia de horizontalizar essas interações. Então não é mais uma coisa de cima para baixo, isso é horizontalizado, quebrando essas relações de hierarquia. Beleza? Reforçam a igualdade da opinião de todos os envolvidos em qualquer processo e vão beneficiar por esse pertencimento aqui às equipes que constroem esse processo de trabalho juntas. Perfeito? Esses são os princípios. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as diretrizes da Política Nacional de Humanização. Quais são essas diretrizes aqui? Aqui a gente tem 6, tá bom, pessoal? As 3 primeiras que a gente vai conversar são o acolhimento, gestão participativa e cogestão e ambiência, que é muito importante, pessoal. Estou conversando sobre isso com vocês aqui, direcionado para a Unesp, mas a Santa Casa de São Paulo já cobrou muito isso também. Vamos ver como que isso é na prática, tá bom? Quando eu falo de acolhimento, eu estou falando na prática de uma escuta qualificada por todos os profissionais em relação às necessidades do usuário. Claro que esse usuário vai se sentir mais acolhido se ele for, de fato, escutado ali naquele serviço de saúde. Gestão participativa e cogestão. Então, ó, rodas de conversa, mesas de negociação, uma câmara técnica de humanização, grupos de trabalho onde se conversa sobre isso também. Então, o enunciado vai te dar alguma situação de todo mundo estar conversando, todo mundo ali está sendo ouvido, existe um espaço institucional para que as pessoas se sintam, de fato, com a participação delas sendo bastante ativa ali. Isso é uma gestão participativa. Perfeito? E a ambiência, pessoal, ela é muito sutil ali no nosso dia a dia, né? Mas existe um conceito chamado de arquitetura hostil. Não sei se vocês já repararam na cidade, às vezes, que os bancos das praças, às vezes, têm uma barra de metal no meio para evitar que alguma pessoa em situação de rua durma naquele banco da praça. As marquises de alguns lugares agora têm grade também para que as pessoas em situação de rua em dia de chuva não durmam embaixo daquelas marquises ali, para se proteger do sereno ou da chuva. Então, o contrário dessa arquitetura hostil é o que se busca na ambiência aqui. Que a arquitetura do meu serviço de saúde seja acolhedora também. Tá bom? Então esse acolhimento que a gente conversou aqui através de uma escuta qualificada também se dá através do projeto da minha unidade. Se eu sei que tem uma pessoa que pode passar ali para beber água na minha unidade, para ir ao banheiro na minha unidade ali, e às vezes é o momento que ela vai passar ali, que ela precisa de uma abordagem de alguém da equipe de saúde, então isso tem que estar visível e tem que estar acessível ali para aquela pessoa também. Então tudo isso entra como ambiência. Perfeito? E aí, as nossas 3 últimas diretrizes serão a clínica ampliada e compartilhada, a valorização do trabalhador e a defesa do direito dos usuários. A primeira dessas aqui, clínica ampliada e compartilhada, é a utilização de outras variáveis além do enfoque biológico. Eu destaquei aqui, pessoal, porque isso tem muita relação aqui com a rotina da medicina de família e comunidade, né, da atenção primária à saúde, quando a gente fala de método clínico centrado na pessoa, de um projeto terapêutico singular, né, é sair desse conceito, né, desse raciocínio ali biologicista, né, tecnicista ali, e aí ir para além desse enfoque biológico, ali, entender o contexto onde essa pessoa está inserida. Isso aqui está relacionado à integralidade do cuidado, com certeza, né? A gente ensina de forma separada aqui, até pensando na didática como um todo aqui, mas é claro que isso anda de mãos dadas ali com outros conceitos, como, por exemplo, a integralidade do cuidado. Quando a gente fala da valorização do trabalhador, esse enunciado vem mais direcionado mesmo, mas a gente está falando da capacitação, da formação em saúde e trabalho e a comunidade ampliada de pesquisa,
processos que estimulam o diálogo com o trabalhador, análise da situação do trabalhador e intervenção para valorização do trabalhador. Muito cuidado para não confundir, tá bom, pessoal? Quando a gente fala de diálogo, a gente pode estar falando de acolhimento, de outros processos. Aqui o foco é no trabalhador. O conceito, inclusive, da valorização do trabalhador é esse, ó. Visibilidade à experiência dos trabalhadores e colocando esses trabalhadores na tomada de decisão. E quando a gente fala de defesa do direito dos usuários, a gente está falando do vínculo do cidadão com a equipe como um todo. O cidadão saber sobre a sua saúde e também poder compartilhar com a sua rede social. Aqui nós não estamos falando de Instagram, Facebook ou qualquer outra do tipo aqui, colocando CCA para vocês. Mas nesse caso aqui a gente está falando com as pessoas com as quais ela convive, beleza? Estimular conhecimento aqui para não deixar com que esse usuário seja apenas uma participação passiva em relação ao seu cuidado. Mas é direito também desse usuário saber sobre tudo que acontece com ele ali e a gente precisa assegurar que os direitos sejam cumpridos. Beleza? A Unesp já cobrou isso, por exemplo, em 2020. Olha aí, ó. Está incluída dentre as diretrizes da Política Nacional de Humanização. E aí serve para todos os ambientes, tá, pessoal? Eu falei aqui no cenário da atenção básica, mas aqui, por exemplo, ele vai trazer um pouco para a gente sobre a nível hospitalar, como isso pode aparecer. Ó, garantir a permanência hospitalar, evitando-se a deshospitalização precoce e os riscos dos cuidados em domicílio. Pessoal, muitas vezes o cuidado em domicílio é justamente o que o paciente vai precisar, né? Então, não me parece muito azeitada aqui essa alternativa. Respeitar a autonomia dos profissionais médicos, evitando-se o uso de protocolos clínicos. Pelo contrário, né, pessoal? Então aqui, claro, né, o médico tem autonomia, mas eu quero, inclusive, dar autonomia para o paciente aqui. E o protocolo clínico tem que colocar também no protocolo ali a participação do próprio paciente ali, né? Então isso tem que ser protocolar também. Garantir atendimento igualitário a toda demanda, observando rigorosamente a ordem cronológica de chegada. Não é isso, né, pessoal? Então, isso não vai passar por cima, né, do próprio princípio da equidade do SUS. A equidade do SUS é oferecer mais a quem precisa mais e menos a quem precisa menos. Inclusive, menos tempo de espera para quem pode esperar menos, né? Então, quando você pensa num acolhimento ali de um serviço de urgência, né? Então, é porque uma pessoa chegou com uma unha encravada antes de uma pessoa que chega infartando ali, que a gente vai atender primeiro a unha encravada, né? Então, rigorosamente errado aqui pra gente a letra C. Pode não ter nenhuma mais correta aqui. A letra D vem como nosso refrigério aqui, ó. Prover o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura conforme a necessidade dos usuários. Nossa, Padilha, mas não tinha isso no conceito. Sim, mas olha a situação, o problema aqui que a gente está falando. Então, o acesso à estrutura hospitalar, uma transferência segura para aquele paciente quando ele precisar e, principalmente, qual é a necessidade do usuário. Dar protagonismo para esse usuário também. Perfeito? Com isso, a gente encerra o nosso papo aqui. Claro que a gente já falou muito mais no nosso intensivo, no evento para cima ali que a gente vai fazer também da Unesp. Pode continuar nos mandando perguntas de uma maneira geral. Essa semana a gente tem colocado a cada dia aí uma especialidade falando um pouco mais sobre a Unesp. E agora que a gente já sabe isso aqui, eu vou torcer para aparecer na sua prova para você arrasar, tá bom? Bons estudos por aí, boa prova, até a próxima. A gente tá junto até o final e esse final vai ser lá no Jantar dos Aprovados. Tchau, tchau.